tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian e no vídeo de hoje eu li livros de booktubers, de produtores de conteúdo e vim aqui contar pra vocês a respeito de cada uma dessas leituras. E já adiantando que aqui no box de descrição vocês vão encontrar o nome do livro, compra o link de comprar na Amazon e também vou deixar os links pra vocês seguirem todas essas pessoas em suas redes sociais pra vocês conhecerem essas pessoas, esses autores incríveis. Mas antes de começar a falar um pouco mais sobre cada uma dessas leituras, já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E também aproveitem para vocês me seguirem nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, e o Instagram, que é o Editora Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Para poder começar, o primeiro livro que eu li foi O Coração Morto, da Alice Almeida, que na verdade é Adriele, mas ela usou esse pseudônimo, esse nome diferente, porque esse é um livro mais adulto, para poder diferenciar das outras histórias que ela já escreveu, que são mais jovem adultas, que são mais para jovens. Ela é a nossa Vi Schwab brasileira, porque a Vi Schwab, a Victoria Schwab, quando é um livrinho mais jovem, ela coloca como Victoria Schwab, e quando é um livro mais adulto, Vi Schwab, ou seja, a Adriele é a nossa Vi Schwab brasileira. Aqui em Coração Morto a gente vai conhecer a nossa protagonista, a Celeste, que é a única filha entre 5 irmãos, e ela e seus irmãos cresceram em uma família bem conturbada, em um lar nada saudável. Isso porque o pai deles era um homem extremamente violento, abusivo, agressivo, de todas as formas. Não só com a Celeste e seus irmãos, mas também com a mãe deles. E como a mãe deles sempre teve uma dependência emocional muito grande em relação ao marido, ela nunca conseguiu evitar que os filhos passassem por essas situações ruins de agressividade. Então a Celeste, assim como seus irmãos, cresceram um lar muito conturbado. Aqui no livro a Celeste já vai estar mais velha, apesar dela carregar vários traumas de sua infância, dos momentos que ela cresceu, dos momentos difíceis que ela passou com o pai dela. E aqui a gente descobriu um pouco mais sobre essa vida sombria e misteriosa que ela leva, que ao mesmo tempo que ela acaba trabalhando na loja onde um irmão dela faz tatuagem, que ela acaba sendo meio que secretária dele, ela também acaba sendo garçonete do bar que o irmão mais velho dela, o Abel, tem. Ela também tem que lidar com o negócio secreto da família, então ela esconde muitos segredos desses que têm relação com seu pai, sobre o passado dele. Então a gente vai vendo aqui ela tentando lidar com tudo ao mesmo tempo, que são muitos problemas. E para poder completar tudo isso, o Pietro, que é um amigo do irmão dela, o Abel, que eles conheceram na época da faculdade, aparece do nada na casa dos Moreto pedindo abrigo, e a Celeste vai ter que conviver com ele. E por conta disso, os dois vão acabar se aproximando. A Celeste vai deixar com que o Pietro vá se conhecendo um pouco mais dela, porque ela construiu um muro em volta dela para não deixar as pessoas se aproximarem. Ela tem poucas pessoas que são próximas dela. Então aqui a gente vai acompanhar essa relação do Pietro e da Celeste, deles se conhecendo, da Celeste mostrando um pouco mais, permitindo que o Pietro conheça todas as partes dela, inclusive as partes feias. E a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse segredo de família que afeta bastante a vida da Celeste. Coração Morto é um livro tão incrível que eu acho que eu li ele um dia ou menos. Tem sim algumas passagens um pouco difíceis por conta de todos os traumas que a Celeste passou, mas ainda assim, gente, foi uma leitura que mexeu demais comigo. E Pietro e Celeste se tornaram tudo pra mim. Que casal maravilhoso. Temos aqui agora Motivos para Não Te Encontrar, da Thaís Bergman, que na verdade é uma novela da Thaís. E a Thaís é uma autora que eu já li, que eu li nosso último verão dela, inclusive, há muito tempo atrás. Eu já falei desse livro num vídeo aqui no canal. Então fiquei bem curiosa pra poder ler essa novela, ainda mais porque estava disponível no Prime Reading. Eu falei, vou aproveitar pra ler, pra incluir a Thaís aqui nesse videozinho. Esse livro daqui vai se passar na pandemia, no ano de 2021, quando teve aquele novo surto de Covid, quando as vacinas começaram a ser produzidas, distribuídas, só que não era todo mundo que estava tomando, que não estava assim, todo mundo se vacinando em larga escala. E é nesse contexto que a gente vai conhecer a nossa personagem, a Madu, que ela tem o pior emprego possível que você possa esperar de alguém que está tentando se manter em isolamento durante a pandemia. Porque antes da pandemia começar, lá em 2020, a Madu conseguiu um emprego como barman num bar para poder preparar bebidas, incluindo as bebidas dela são deliciosas. Porém, quando a pandemia começou lá em 2020, o chefe dela teve a brilhante ideia de fazer delivery de bebidas. Ou seja, o pessoal pedia lá a bebida no cardápio e a Madu preparava e entregava lá para as pessoas. O único problema lá é que a maioria das pessoas que pediam essas bebidas, esses deliveries de bebidas, estavam o quê? Fazendo festinhas clandestinas no meio da pandemia. E para uma pessoa como a Madu, que está seguindo firmemente o isolamento social, isso é algo que deixa ela muito estressada. Ela fica, tipo assim, morrendo de ódio dessas pessoas egoístas que sabem que tem que fazer manter o isolamento social, mas que acabam indo para as festinhas. Então a gente vê aqui a Madu bem revoltada com isso, chateada com a situação. E ela resolve beber com sua amiga Paty, que as duas moram juntas, beber pra poder afogar as mágoas. Até porque a Paty também não tá muito bem, que ela tá desempregada.
sem saber o que fazer da vida. E é durante essa noite de bebida entre as duas amigas que as duas acabam tendo duas ideias bem interessantes. A primeira é da Paty, que ela decidiu fazer uma lojinha para poder vender os bolos, que é a Madu que deu essa ideia, já que a amiga dela cozinha muito bem, faz doces deliciosos. Então a Paty decide o quê? Começar esse novo empreendimento. E além dessa ideia, a Madu falou assim: ai, Paty, vê com seu namorado se ele não tem nenhum amigo assim, perocudo, não, que eu tô carente, eu tô na seca. Eu quero pegar um boy, eu quero pegar alguém, eu quero poder... Gente, eu não preparei pra pandemia, eu quero dar uns beijinhos na boca. E é isso que o namorado de Paty apresenta para Madu, Matheus, um amigo dele que preenche todos os requisitos de Madu. Claramente a Madu tava bêbada quando ela fez aquela brincadeira de querer pegar um cara pirocudo, de que ela queria sair da seca, de que ela queria dar uns beijinhos e fazer coisas a mais com alguém. Porém, a partir dela começa a conversar com o Matheus e ele fica tentando convencer a Madu, tipo assim, não, vem sair comigo, eu vou valer a pena, que vale a pena da gente sair, se conhecer, porque a Madu ainda tem um pouco receio de sair nessa época de pandemia, mesmo que seja pra poder conhecer o Matheus. Então aqui a gente vai acompanhar esse romance entre os dois na época de pandemia, dos dois se conhecendo, dos encontros e desencontros, que tem algumas situações bem engraçadas que acabam acontecendo entre os dois. E esse foi um livro que eu me identifiquei com vários fatores, inclusive Thaís Bergman. Por acaso você está vigiando minha vida? Porque algumas situações aqui eu consegui identificar com situações parecidas, semelhantes que eu vivi. E é um livro muito amorzinho, muito engraçado, muito tudo. Simplesmente amo. Leiam esse livro, essa novela, porque é incrível. Doutor. E o motivo do meu colapso foi esse livro daqui, Até Você Ver Meus Ossos, da Emily Elizabeth, que é uma grande amiga minha gêmea, inclusive, porque ela lançou esse livro recentemente, que é uma edição bilíngue, que tem os poemas em português e em inglês, porque, por sinal, é um livro de poesias, de poemas. Então aproveitei que esse é um lançamento recente da Amy pra poder ler, até porque eu tô doida, já tem um tempão que eu queria ler o primeiro livro da Amy, então aproveitei que ela lançou esse novo pra poder incluir nesse meu projeto de lendo livros de booktubers. Quem me conhece sabe que eu não sou o tipo de pessoa que lê muitos livros de poemas ou poesias, mas eu precisava ler esse livro da Amy, até porque foi um lançamento recente dela e eu já tava curiosa pra ler os outros trabalhos anteriores dela, que também tem um outro livro publicado. Então aproveitei o embalo desse livro novo pra poder ler Até Você Ver Meus Ossos. Gente, que livro poderoso. Aqui vai ser uma coletânea de vários poemas que a Amy já escreveu ao longo da vida dela, pelo que eu li aqui mais durante a época da faculdade dela. E esse livro é dividido em várias partes, e cada parte tem um nome relacionado com uma parte do corpo humano. Tem a pele, tem o coração, tem o estômago, e esses poemas são bem pessoais, bem profundos. Tem alguns que falam sobre amor romântico, desilusões amorosas, tem alguns que falam sobre amizade, relação familiar, de alguns problemas mais internos. Então foi um livro que realmente tocou bastante comigo. Teve um poema aqui que fala sobre que você tocar é a mesma coisa de confiança, e pra mim isso tem um significado muito importante. Foi bem no fundinho do meu coração. Também tem um poema muito lindo aqui que me fala sobre o que é necessário para poder sobreviver. E ela fala que pra ela poemas e poesias é o necessário para ela sobreviver. E eu acho que isso combina demais com a Amy, porque ela escreve muito bem, ela tem outro tipo de poesias. E essa poética desse livro é tão grande, tem temas tão profundos e tão delicados que eu simplesmente... mexeu demais comigo essa leitura, foi o motivo do meu colapso. Um outro poema que eu também mexeu demais comigo é um que ela me fala assim: eu espero que dessa vez você ame ela, que você não decepcione ela, e eu espero que ela te ame de volta, que eu queria poder estar te amando, mas que você seja feliz com ela. Não é mais ou menos isso que eu tô falando, mas essa ideia central, e também mexeu demais comigo. Só sei que foi um livro que mexeu demais comigo, me emocionou. É um livro que pode tocar alguns detalhes que podem causar alguns gatilhos em algumas pessoas, mas mesmo assim é um livro muito profundo e maravilhoso. Outro livro que eu também li para esse projeto foi O Que Encontramos nas Chamas, da Mayra Sigvold, que é um livro que eu também estava doida para poder ler desde a época do lançamento, que já tem um tempinho. Então amei que eu finalmente consegui ler esse livro. E assim como outro livro da Amy, esse daqui foi outro que também me fez chorar, de posição fetal, que, gente, acho que eu nunca chorei tanto lendo esse livro, que na verdade é uma novela da Maíra. Mas basicamente aqui na trama dessa história a gente vai conhecer a Camila, que é uma jovem que vai ter que passar alguns dias na casa dos seus tios, porque a mãe dela tem que viajar para Portugal para poder resolver alguns problemas de família, porque a avó dela morreu e a mãe é a única parente que tem que ir. Infelizmente a mãe não tem condições de levar a Camila, e a Camila é obrigada a ficar na casa dos tios. E o fato da Camila ir para a casa dos tios vai obrigar ela a acabar revivendo algumas memórias ruins, tendo que lidar com algumas memórias pesadas do seu passado.
e encarar de frente também alguns medos. Aqui também vai trabalhar um pouco sobre a questão da prima da Camila que desapareceu, que ninguém sabe mais ou menos da história, todo mundo mantém isso muito oculto. Então nessa jornada de tentar descobrir o que aconteceu com a prima dela, a Camila também vai acabar encarando alguns de seus medos, de alguns de seus traumas relacionados a essa casa, a esse ambiente familiar dos tios dela. E também, ao mesmo tempo que vai ter essa parte um pouco mais pesada dos traumas ligados a essa casa, as lembranças que ela tem aí, também vai ter um ponto bem gostosinho de ler, porque a gente vai ver aqui uma amizade que a Camila vai fazer com a vizinha do lado, que vai ser uma pessoa essencial para ela, que vai ser uma pessoa que vai realmente ajudar ela, que vai mudar o rumo dessa história. Então, por mais que tenha um lado bem triste, doloroso, também tem um ponto bom e eu fiquei em prantos com essa história, com essa novela. É um trabalho realmente incrível que mais pessoas deveriam conhecer. E para poder finalizar, nós temos Atenciosamente Eduardo Hernandes, do Camila Cerdeira. O Cami já tem vários livros publicados, vários contos, então foi difícil escolher por qual eu começava, mas quando eu vi esse daqui, Atenciosamente Eduardo Hernandes, que é inspirado no meu musical favorito, um dos meus musicais favoritos, Querida Evan Hansen, eu falei, é esse daqui. Aqui nesse conto nós vamos ser apresentados para a nossa protagonista, que é a Eduarda Hernandes, uma mulher que trabalha muito nessa cena artística, está muito ligada às artes, ainda mais ao teatro. Então ela está ajudando a produzir uma adaptação de Querida Evan Hansen para os palcos brasileiros, para a companhia de teatro de onde ela trabalha. Então nesse processo dela tá trabalhando lá por trás dos palcos, ajudando o cenário, figurino, trabalhando também com os atores, a Eduarda começa a fazer, assim como Evan faz na peça, ela começa a escrever cartas para si mesma para poder falar da vida dela. E nisso, Eduarda comenta sobre como ela está apaixonada por sua melhor amiga, a Maria Flor. E ela acaba meio que desabafando sobre como ela está se sentindo, sobre esse sentimento de gostar de uma pessoa, mas saber que não vai dar certo. Acaba sendo bem parecido com esse processo do Evan, que ele escreve cartas para si mesmo, que ele acaba também falando sobre seu amor, sobre seu crush pela Zoe Murphy. Então acaba tendo esse paralelo entre os dois personagens. E no meio disso a gente vai acompanhar toda essa produção do teatro de Querida Evan Hansen e também a relação da Eduarda com a Maria Flor, desse crush. Só sei que é um conto muito amorzinho, muito gostosinho, e pra quem gosta de musicais ou tá à procura de uma leitura fofa, com representatividade, uma leiturazinha bem rápida, vale a pena dar uma chance pra Atenciosamente Eduardo Hernandes, porque vocês não vão se arrepender. Eu fiquei com o coração nas nuvens e eu amei o fato de ter sido inspirado em um dos meus musicais preferidos. Isso me conquistou demais. Enfim, gente, assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado de acompanhar esse conteúdo aqui no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e suas amigas, que assim mais gente pode conhecer o canal e também apoiar esses escritores incríveis e maravilhosos. E apenas lembrando que as redes sociais, nomes de cada um, vão estar aqui no box de descrição para vocês poderem seguir e acompanhar, que são pessoas que realmente merecem toda essa visibilidade. São autores incríveis, livros incríveis, então sigam essas pessoas, comprem os seus livros, leiam as obras dessas pessoas, porque realmente vale muito a pena. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desses livros que eu trouxe pra cá, dessas recomendações e desse projetinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer algo parecido, lendo outros livros de booktubers ou outra coisa nesse estilo. Me contem aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!